Série de estudos. Igreja de Israel versus Igreja Adventista. Parte 7. Tema: a mesma desobediência e o mesmo fracasso. Em todo o tempo, a história do Messias prometido esteve entrelaçada com sua igreja. Desde a revelação de Deus a nossos primeiros pais no Éden, a igreja passou a esperar ansiosa pela chegada do Salvador. Essa esperança foi sendo passada de pai para filho, até que cerca de 400 anos depois do dilúvio, Deus chamou Abraão para que ele e seus descendentes pudessem manter viva na terra a expectativa da chegada do Filho de Deus. Depois, a Igreja de Israel foi organizada com este propósito. Ela constituía a Igreja de Deus quando o Messias iniciou sua obra de salvação. Foi na Igreja de Israel que ele veio à existência como um de nós. Seu ministério foi especialmente direcionado àquele povo. Jesus respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Mateus 15, versículo 24. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Mateus 10, versículos 5 e 6. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. João 4, versículo 22. Apesar de tudo isso, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João 1, versículo 11. Quando olhamos os privilégios que a Igreja de Israel teve desde seu chamado até sua rejeição final no ano 34 depois de Cristo, concluímos que nenhum outro povo usufruiu de tantas bênçãos, sinais e prodígios. Mas Israel não conheceu o tempo de sua visitação. O desejado de todas as nações, página 127. Mencionando a igreja israelita, Deus disse: Todavia eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, de vide estranha? Jeremias 2, versículo 21. O povo de Israel acabou sendo rejeitado por Deus e por todo o céu. E conhecemos então o surgimento de uma nova organização, a Igreja Cristã. Quando olhamos a história da Igreja Adventista, não vemos algo diferente. A inspiração sempre traça um paralelo surpreendente com a Igreja de Israel. Chamou Deus sua igreja hoje, como chamaram o antigo Israel, a fim de erguer-se como luz na terra. Testemunhos Seletos, volume 2, página 156. A inspiração sempre traça também um paralelo surpreendente da Igreja Adventista com a Igreja de Israel na apostasia e abandono da verdade. A mesma desobediência e o mesmo fracasso, observados na Igreja Judaica, têm caracterizado, em maior grau, o povo que recebeu esta grande luz do céu através das últimas mensagens de advertência. Testemunhos Seletos, volume 2, página 157. Satanás está continuamente procurando vencer o povo de Deus, derribando as barreiras que os separam do mundo. O antigo Israel foi enredado no pecado quando se aventurou à associação proibida com os gentios. De modo semelhante se transvia o Israel moderno. O grande conflito, página 508. Como o Israel de outrora, seguem as abominações das nações que o cercam. Serviço Cristão, página 38. Como o antigo Israel, a Igreja tem desonrado a seu Deus por distanciar-se da luz, negligenciar seus deveres e abusar de seu alto e exaltado privilégio de ser peculiar e santa no caráter. Seus membros violaram o pacto de viver para Deus e para Ele somente. Uniram-se com os egoístas e amantes do mundo. Orgulho, amor aos prazeres e ao pecado têm sido abrigados, e Cristo se afastou. Seu espírito tem sido extinguido na Igreja. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 442. Algumas pessoas dizem que a Igreja de Israel foi rejeitada porque rejeitou a Cristo, e entendem que este foi o ponto principal para a rejeição do céu, e desconhecem que a Igreja Adventista tenha cometido o mesmo erro e pecado. É verdade que a rejeição do Salvador contribuiu muito para que os judeus tivessem aquele triste fim, mas sabemos que depois de terem rejeitado a Jesus, a Igreja Judaica tinha ainda mais 3 anos e meio de tempo de graça, que foram cumpridos com a pregação dos discípulos.
O evento que trouxe o afastamento final da presença de Deus da igreja israelita foi o fato de ter rejeitado a verdade e ter perseguido os fiéis, o que culminou com o apedrejamento de Estevão e a rejeição final da igreja. A história adventista segue a mesmíssima trilha e senda. Em 1888 a igreja rejeitou a Cristo e seus mensageiros na Assembleia da Associação Geral em Minneapolis. A inspiração afirma: Em Minneapolis, Deus deu preciosas gemas da verdade a seu povo em novo engaste. Esta luz do céu foi rejeitada por alguns, com toda a obstinação que os judeus manifestaram, ao rejeitar a Cristo. Manuscrito 13, 1889. Os alguns aqui mencionados constituíam a principal liderança adventista na época. No juízo final, perguntar-lhe-ão: quem exigia de vós, de vos levantardes contra a mensagem e os mensageiros que eu enviei para meu povo, com luz, graça e poder? Porque obstruístes o caminho com o vosso espírito imundo. Ellen G. White, 1893. Por ocasião da Primeira Guerra Mundial, assim como os judeus, a Igreja, depois de também ter rejeitado a Cristo na mensagem de 1888, também perseguiu os fiéis e os excluiu das igrejas. Uma publicação oficial da Igreja Adventista, onde é mencionada a forma como a Igreja tratou os reformistas, afirma: esta situação levou a direção da Igreja a reagir com outras ações incorretas, separando da Igreja os protestadores sem o devido procedimento. Os Adventistas da Reforma, página 28. A história da rejeição de Jesus e sua saída da Igreja Judaica foi repetida na rejeição da Igreja Adventista e da saída do povo de Deus de tal igreja. De fato, a Bíblia afirma: o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Eclesiastes 1, versículo 9 e 10. A obra de Deus na Terra apresenta, século após século, uma surpreendente semelhança em todas as grandes reformas ou movimentos religiosos. Os princípios envolvidos no trato de Deus com os homens são sempre os mesmos. Os movimentos importantes do presente têm seu paralelo nos do passado, e a experiência da Igreja nos séculos antigos encerra lições de grande valor para o nosso tempo. O Grande Conflito, página 343. Deus não pôde manter a Igreja de Israel como sua igreja porque cometeu todos os pecados mencionados aqui e outros mais. Da mesma forma, Deus não pôde manter a Igreja Adventista como sua igreja porque repetiu os mesmos pecados, e outros mais, da Igreja de Israel. Se Deus pudesse manter a Igreja Adventista como sua igreja, seria muito mais lógico ter feito isso com a Igreja de Israel. Se Deus rejeitou a Igreja israelita diante dos pecados cometidos, por que ele iria manter um ramo enxertado cometendo pecados piores? Porque, se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Romanos capítulo 11 versículo 21.